Olá, paz do Senhor. Seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal da Casa da Cura. Hoje nós teremos aqui testemunhos que vai edificar a sua vida, testemunho de mulheres que acabaram de se formar aqui da nossa classe de rainhas. Em alguns dos nossos vídeos aqui, de repente você já me ouviu falar a respeito da classe das mulheres que tem às terças-feiras. Então, é uma oportunidade de você ouvir transformação da vida dessas duas mulheres de Deus que hoje chegaram em uma posição de rainha, mulher do reino. E para edificar a sua vida hoje, eu quero deixar aqui Esther 4,14, a parte B, que diz assim: quem sabe se não foi para um tempo como este que você foi elevada à posição de rainha. Então, quem sabe, mulher, não foi para este tempo que o Senhor te chamou para experimentar do sobrenatural dele. Fabiana, fala pra gente como foi que você chegou aqui nessa casa? Como foi que você conheceu as rainhas? Bom, eu cheguei a essa casa há mais ou menos 5 anos e foi uma oportunidade que o Senhor me deu. Quando eu cheguei nessa casa, o Senhor apagou tudo que eu tinha vivido antes e Ele me deu uma oportunidade de reescrever uma nova história. Aleluia. E quando teve a oportunidade da classe, eu já estava na igreja há 4 anos Uhum. e foi um tempo assim que mudou a minha vida. Porque nesse período desses 4 anos foi um tempo de conversão, foi um tempo de aprendizado, a ler a palavra, orar, um tempo realmente assim de muito crescimento, mas faltava algo mais. E há situações que ocorrem conosco e nós temos, às vezes, coisas que nós não conseguimos sozinhas. E como a classe me ajudou? Lá se reunia às terças-feiras muitas mulheres, também, assim como eu, que foram machucadas, tiveram suas emoções destruídas. E essas mulheres, elas partilhavam seus testemunhos, a gente era incentivada a ler a palavra, teve muitos trabalhos em grupos. Então, tudo isso trouxe para a minha vida um aprendizado. E ali eu comecei a reescrever a minha história. E nesse reescrever, eu vi que eu estava já escrevendo errado novamente. Então ali eu tive uma oportunidade de me conhecer. Qual era o maior ponto em ah, que eu estava me perdendo, que era realmente a orfandade. Eu precisava de uma cura imediata. E algo tão grande assim, como eu poderia fazer? Então foi um processo de um ano inteiro foi exatamente para tratar essa área da minha vida. Foi um processo doloroso e eu vou partilhar um pouco aqui com Uhum. você. E você, Ana? A Ana é uma adoradora aqui da casa do Senhor. Qual que foi a sua expectativa sobre os rainhas? O que foi assim que você estava esperando? Ah, vou participar. Será que realmente vai ter algum efeito na minha vida? O que que você esperava dessa classe? Eu realmente entrei nessa classe para seguir as outras irmãs da igreja, mas eu achei que não ia me afetar em nenhuma forma, porque esse período eu estava vivendo uma cegueira espiritual muito grande e eu achava que eu estava bem, mas eu ia mais para acompanhar a minha mãe, que também participou, e ver o que que ia acontecer. Só que no processo desse Rainhas, o Senhor conseguiu abrir meus olhos, me mostrou que eu estava vivendo uma vida de rebeldia, de desobediência diante dele. Mas o Senhor me curou disso, me curou da falta de amor próprio e ele encheu meu coração do amor que eu preciso, que é o amor dele. E agora eu vou compartilhar um pouco com vocês a minha pequena história durante esse 1 ano. E como foi que você entrou na classe de rainhas? Quem era a Ana antes dos rainhas? A Ana de Jair era uma Ana triste, que não sorria mais, tinha perdido a esperança, tinha perdido o desejo de sonhar e de fazer o que eu mais amo na casa do Senhor, que é adorar. Eu já não queria mais estar lá no altar adorando a Deus, não queria mais acompanhar a igreja, porque eu achava que o que eu tinha já era o suficiente. Mas
O Senhor me mostrou que eu estava completamente errada e graças a Deus que Ele me mostrou isso. Ele abriu os meus Aleluia. olhos e agora Deus conseguiu devolver a minha alegria que eu tinha perdido. E agora eu tô sempre sorrindo. Não sei mais a última vez que eu chorei de tristeza, não me lembro mais. Aleluia, glória a Graças a Deus. Deus. Agora o máximo do choro é porque é a presença do Senhor, muito forte, que a gente não Aleluia. controla. E para você, Fabiana, você falou que você chegou aqui nos Rainhas quando você começou a participar e eram mulheres assim como você. Mas você se identificava? Você identificava onde é que estava, assim, qual que era a raiz da sua dor quando você chegou aqui? Você sabia que você lutava contra o espírito de orfandade? Na verdade, o meu problema foi exatamente aí. Eu não sabia o que eu estava enfrentando. Eu não sabia que os problemas que eu estava tendo na minha casa, na minha vida, no meu ministério, na minha vida financeira, todos eram fruto da orfandade. E esse sentimento, ele explodia dentro de mim de várias maneiras. Com rebelião, com rebeldia, com vitimismo, de muitas maneiras. Problemas sucessivos no meu casamento, eu tinha uma dificuldade muito grande de ver aquilo que eu poderia permitir o Senhor mudar em mim. Eu realmente ficava sempre, eu tinha uma facilidade de entrar na presença do Senhor, porque esse é o meu chamado, né, assim, de orar pelas pessoas, mas quando era a meu respeito, eu tinha uma dificuldade muito grande de entender Deus como um pai, né, como um pai que cuida de mim, que ele também iria olhar os detalhes, né, os mínimos detalhes da minha vida. Então, tudo que era relacionado à minha pessoa, eu sempre estava muito reservada e sempre muito insegura. A minha alegria, né, diferente da irmã Ana, eu sempre fui alegre, fácil de lidar com as pessoas. Então, isso mascara muito, né, a orfandade. Então, era difícil para as pessoas baterem o olho e entender, né, e ver isso. Então, assim, quando eu tive contato com aquelas mulheres, como que foi tão impactante? Porque o testemunho, quando elas falavam ali, eu falava assim, eu também tenho isso, eu também passo por isso. Então, assim, aquilo que eu não conseguia ver em mim, da maneira natural, quando elas abriam suas vidas, eu me identificava. Então, era como se eu tivesse tendo a oportunidade de ver alguém falando o que eu estava sentindo, o que eu estava passando, o que eu estava carregando. Então, assim, para mim foi um tempo que foi um divisor de águas realmente na minha vida. Muito forte, muito tremendo. E para você, Ana, para você ter se aberto, né? Você conseguiu assim de imediato expor, falar, olha, esse aqui é meu problema, expor, né, para si mesmo. Olha, eu preciso de ajuda nessa área, eu preciso de mudança nessa área. Então, assim, para você foi algo fácil ou foi algo que ainda exigiu de você um tempo para você conseguir? Exigiu de mim um tempo, porque eu precisava abrir mão de algo que eu não queria abrir. E por rebeldia eu fingia que eu não escutava, porque o Senhor, de todas as formas, do jeito que Ele podia, Ele tentou revelar para mim o que eu devia fazer, mas eu achava que não tinha nada de errado. Mas conforme a Fábio falou, ouvindo os testemunhos de outras irmãs, eu consegui enxergar que eu também estava passando por aquilo. Porque mas muitas vezes não é fácil abrir mão de algo que você tem certeza que foi o Senhor que te mandou. E na verdade não foi. Mas por causa da cegueira espiritual e por não querer ouvir, demorou muito mais do que eu imaginei. Acho que foi uns 6 meses do Rainhas, assim, uma luta dentro de mim muito grande, até que o Senhor tirou meio que à força o que estava me impedindo de enxergar qual era o meu problema, do que tinha de errado em mim. Então, não foi tão fácil, mas o Senhor ajudou, graças a Deus. E para você, Ana, qual que foi a experiência que mais te marcou nesse processo para você descobrir a sua identidade em Cristo? O período do Rainhas que mais me marcou foi quando nós estávamos aprendendo sobre a oração e como que a gente tinha que entrar diante de Deus
para pedir algo. Eu percebi que eu não tinha direito nenhum de estar diante do Senhor para pedir algo a Deus. E desse período de oração, eu percebi que a identidade que faltava em mim era reconhecer os meus erros. Porque chegou um período nesse processo de rebeldia que eu achava que eu estava perfeita, que estava tudo certo, que eu não tinha problema nenhum. Eu ia, eu cantava, eu orava, né? Da forma que a gente acha que tá certo. Mas quando chegou nesse período do Rainhas, que a gente se aprofundou na forma de oração, como deve orar, como se deve chegar diante de Deus, foi aí que eu entendi o que ele estava pedindo de mim. Então, acho que foi isso. Fabiana, e nesse processo, né, de um ano, porque o nosso curso, né, não é um curso, as nossas classes, né, de rainhas, tem a duração de um ano, e nós incentivamos você a participar, porque depois desse um ano nós temos uma festa linda de formatura, você vai ter a oportunidade de ser coroada, de ser ungida como rainha, como uma mulher do reino. Para você, Fabiana, qual que foi, assim, a maior expectativa que você tinha aqui nas classes de rainhas? Você tinha uma expectativa de chegar aqui e falar assim, vou entrar só para me ver como é que vai ser? Ou você falou assim, eu vou entrar e eu vou me doar os meus 100% para eu verdadeiramente viver todos os rompimentos que Deus quer que eu viva? Na verdade, a expectativa que eu vim foi de muito aprendizado. Só que eu estava com a casa muito cheia. Então, assim, não tinha como eu colocar nada dentro sem tirar, né? O que já estava, assim. E então, assim, esse remover o que estava para colocar algo, né? Para aprender princípios, valores, entender aonde eu tinha caído para que eu me levantasse, né? Exatamente nesse lugar, foi sem dúvida o processo assim mais eu não sei se isso vai responder a pergunta, mas foi o processo mais marcante. Por quê? Quando começou a sair as coisas em que eu estava com uma visão limitada, onde eu estava com uma cegueira espiritual, uma surdez espiritual, me trouxe muito constrangimento, porque eu não conseguia ver eu errando nessas áreas. Então, assim, eram áreas que eu tinha certeza que eu estava correta. Então, quando aquilo ali destampou, né, aos meus olhos, eu me senti assim bem constrangida, bem desnuda, assim, na presença do Senhor mesmo. Eu fiquei como a Ana ali também. Eu falei, Senhor, eu preciso entender a minha dependência do Senhor, porque eu realmente não mereço nada. Tudo que eu cheguei até aqui foi pela sua misericórdia, e eu não sei nem como eu estou aqui, porque eu não mereceria estar aqui. Então, esse lugar para mim foi um lugar bem assim difícil. Eu ver muitas coisas que estavam dentro externar para fora. Eu tive sentimentos no período, né, nesse processo de um ano, que eu não imaginava ter, né? Teve momentos até que eu falei, nossa, eu nunca tinha me sentido assim, eu nunca tinha sentido isso. Teve momentos em que eu me deparei com falta de paciência e assim, toda a minha vida eu sempre fui assim conhecida de ter muita paciência. E ali o Senhor, ele estava me tratando, ele estava literalmente ali, eu estava recebendo aquele tratamento da mirra mesmo. Então, assim, a ferida, né? Tudo que estava que não era, que estava podre, foi caindo. Então, eu fui vendo todo aquele processo, né, acontecendo ali comigo. Então, foi um momento assim um pouco assustador, eu digo, mas valeu a pena porque eu me levantei assim muito mais próxima do Senhor. Eu sinto a minha fé muito mais firmada na rocha. Eu tenho facilidade hoje de me encontrar com o Pai. Não tenho mais aquele medo assim. Eu não tenho mais aquela preocupação do merecimento. Antes eu sentia que eu tinha que fazer muitas coisas, senão é como se Deus fosse parar de olhar para mim. E hoje eu realmente sinto esse descanso no Senhor. Então, assim, Fabiana, e para você, Ana, como que
como que vocês entenderam, né, que vocês poderiam chegar nessa posição de ter essa intimidade com Deus, de achar que vocês, né, nós sabemos que, na verdade, se nós formos olhar, né, para nossa carne, nós não somos merecedores, né? Mas o Senhor, pela graça, pela misericórdia dele, que a cada manhã se renova e nos alcança, como que vocês entenderam que vocês chegaram nesse lugar de favor de Deus? Nós tivemos uma dinâmica, né, uma apresentação de grupos, foram divididos grupos, e sobre liderança. E foi um tratar do Senhor muito lindo, porque houve várias explicações. As lideranças de Vasti, que era uma liderança má, a liderança de Mardoqueu, que era uma liderança boa, de Esther, que era uma liderança boa. E ali eu tive a oportunidade de entender que eu era muito zelosa, em excesso. E por quê? Porque quando você já perdeu muito na vida, você não quer perder mais nada. Então, assim, eu tratava tudo ao meu redor, o meu casamento, eu não via como oportunidade de Deus trabalhando. Então, quando eu entrei na presença de Deus, eu sentia assim, se eu orasse, se eu consagrasse, se eu tivesse fielmente, né, andando dentro daquilo que o meu entendimento, que o Senhor ia revelando, né, nos cultos, que eu ia alcançando essa graça, esse favor do Senhor. Só que quando as coisas não davam certo da maneira como eu imaginava, aí vinha a frustração e vinha aquele sentimento que o Senhor estava me punindo. Então era como se eu não fosse perdoada, como se não tivesse ocorrido esse perdão. Aí eu começava um questionamento, como se fosse uma autoflagelação, né? Assim, o que aconteceu, onde eu estou errando, e eu não conseguia ver o tratar de Deus. Porque na vida de um cristão, às vezes, o fato das coisas não irem bem não quer dizer que Deus não está com você. Quer dizer que Ele está moldando uma área para aquilo que Ele precisa fazer através da sua vida. Então, assim, quando eu cheguei exatamente nesse lugar, ali Deus falando muitos, porque por incrível que pareça, as ministrações das lideranças que não eram boas, falou mais comigo do que as lideranças boas. E eu vi ali a minha motivação errada para algumas coisas. E isso foi um dos impactos que eu falei, que eu me surpreendi. Então, ali eu entendi que o Senhor, quando as coisas não vão bem, eu era muito autoritária, assim, muito Caxias, muito severa. E ali eu vi assim que quando não vai bem, às vezes é o Senhor permitindo para que nós possamos ter compaixão, nós possamos ser ali humildes, nós possamos várias coisas. Então, assim, eu não conseguia, eu pensava que nesse momento onde estava havendo esse tratamento do Senhor, eu pensava que o Senhor tinha me abandonado. Então, esse período, né, dessas lideranças falou assim profundamente no caráter que Cristo estava gerando em mim. Então, depois dessa liderança, quando concluiu todas as lideranças, ali que expôs tudo, eu entendi o meu lugar. Eu entendi que eu era favorecida sim do Senhor, Amém. que o Senhor estava mostrando aquelas coisas que não eram boas, é porque eu estava no lugar certo. O Senhor tinha me levado num lugar seguro para que eu pudesse ali ser tratada, ser sarada, para que eu pudesse entender na palavra os pontos onde eu estava errando, onde eu estava caindo. Então, assim, foi um tempo de muita cura, foi um tempo assim de uma cura na alma, resgatou assim coisas que eu nunca imaginei na minha vida que o Senhor pudesse mudar, transformar. Eu pensava que eu tinha nascido e ia ficar assim, que nunca ia. E foi maravilhoso. Então, foi com as lideranças, né, essa dinâmica das lideranças, né, do livro de Esther, foi que realmente eu entendi ali que o Senhor, ele nos, depois quando nós nos arrependemos genuinamente, quando nós falamos, Senhor, eu confesso tudo, eu não quero carregar nada. Ali o Senhor verdadeiramente, Ele nos coloca nesse lugar. Filha, eu te favoreço, o que tu queres, né? O que você pedir, eu farei. Aí você já não é mais órfã, mas você realmente é filha.
Como a palavra mesmo do Senhor diz, né? Que o Senhor ele não resiste a um coração contrito e humilde, né? Então tá aí uma chave. Como é que foi para você, Ana? Para mim, para chegar a entender o favor do Senhor, eu tive que reconhecer que não vem pelas minhas obras, que não é por mim. Porque como eu cresci num lar evangélico, eu achava que o fazer o certo aos olhos do homem, que é o quê? Não beber, não usar coisas ilícitas, era o suficiente para eu ser perfeita para o Senhor. Uhum. Mas como os rainhas, eu consegui enxergar que existem muitos outros pecados no nosso coração e na nossa mente que a gente não percebe. Às vezes passa Às vezes desapercebido, passa de... né? porque eu cresci assim com esse pensamento, se eu não fizer essas coisas, vai ser o suficiente e eu vou conseguir fazer o que o Senhor quer e eu vou conseguir chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Mas, com os rainhas, aprendendo sobre liderança, sobre a história de Esther e tudo, eu consegui entender que o Senhor é o nosso Pai, o Pai verdadeiro que realmente escuta as nossas orações, Amém. e que a gente pode ter o coração calmo e entregar nas mãos dele o nosso futuro. Porque eu achava que fazendo tudo certinho, eu conseguiria o futuro que eu sonhava em ter. Mas nesse processo do Rainhas, o Senhor conseguiu me ensinar, me mostrar o que eu estava fazendo de errado e as escolhas que eu estava fazendo de errado, que não estava vindo dele. O que eu estava passando nesse processo do Rainhas, na minha vida, foi uma decisão que veio de mim e eu achei que veio do Senhor. Porque, como eu falei, eu achava que eu estava pura, que estava tudo ótimo, então o que eu escolhesse seria do Senhor. Mas eu consegui entender que não vem pelas obras. E aprendi a entregar na mão de Deus, ter paz no futuro, no que o Senhor tem preparado para mim. Então, eu acho que foi nesse momento que eu entendi o favor de Deus, que é um Deus Pai, que Ele escuta e que Ele ama ouvir as nossas orações, ouvir o que a gente deseja. Não sempre Ele vai dar tudo que a gente quer, com certeza não, mas agora eu entendo que Ele tem o melhor, Ele sempre tem o melhor, que a gente tem que esperar com paciência nele e entregar o coração a ele. E é aí que vem o favor, vem os milagres, vem tudo que o Senhor tem preparado e escrito pela gente, na E em nossa algum vida. ponto, assim, você pensou em desistir? Com certeza. Muitas vezes eu pensei em desistir porque eu estava num processo de rebeldia muito grande. Eu achava que todo mundo estava cismado comigo, que toda pessoa que viesse orar por mim, falar algo que vinha do Senhor, eu achava que alguém disse para ela que eu estou passando por isso. Então, não vou ouvir, não vou obedecer. Então, muitas vezes eu vim por obediência aos pais mesmo, porque eu não queria estar aqui. Mas, assim, eu agradeço muito ao Senhor pela vida dos meus pais, que Amém, Jesus. me forçou, mas me direcionou a continuar. Porque eu voltei a entender a obediência, a aprender a obedecer e, novamente, aprender a entregar na mão do Senhor o futuro, o que Ele tem para mim. Durante os primeiros 6 meses foi um processo grande de rebeldia e de não querer estar aqui, de não querer estar, porque nós temos à meia-noite o portal da meia-noite. Não queria ficar até meia-noite, mas depois que você fica e você vê o resultado no final, é tão lindo assim. Eu agradeço muito ao Senhor por não ter desistido. Eu escuto vocês falando e eu lembro quando eu fiz rainhas, né? A minha classe de rainhas foi em 2019. Quando teve a classe de rainhas, eu lembro que eu estava grávida e a minha maior experiência foi ali naquele processo, né? Toda ali da minha gestação. Então, assim, eu lembro que para a gente, né? Então a gente encoraja você, né? Que é mulher, a participar, né? Não perder a oportunidade. Eu lembro que quando nós começamos com as nossas classes, foram os primeiros 6 meses, foram o processo da cura através do óleo da mirra. E os outros 6 meses
foi através de óleos e especiarias, né? Que seria a preparação ali, né? Esté passou 6 meses com óleo de mirra para ser curada. Na Bíblia, né, a gente vê ali que a mirra era usada para ser curada. Eu lembro que quando tinham as ministrações dentro desses 6 meses, a pastora falava: você vai todos os dias, vai ungir seu peito, vai ungir seu coração, e vai dizer: Senhor, eu sou curada, eu sou sarada, eu sou curada, eu sou sarada. Mas era muito fácil a gente ouvir e era muito difícil a gente fazer. Muito difícil fazer. Porque quando a gente é confrontado, né, ali, é difícil a gente expor pra gente mesmo. Porque quando tá guardado assim dentro de uma caixinha ali onde ninguém sabe, só o Senhor sabe, é fácil, né? Mas quando a gente está lidando com aquilo ali diariamente, é difícil pra gente expor. Então eu queria perguntar para vocês, o que foi que vocês tiveram que renunciar para poder chegar nesse lugar, nessa posição? Porque Esther teve, né, que renunciar muitas coisas, até mesmo antes dela se apresentar diante do rei ali e receber favor. Então, assim, o que foi difícil para vocês renunciar? Bom, eu almejava muito a honra, né? A honra da minha família, a honra do meu esposo. E quem não quer honra, né? Mas foi bem forte você falar aí sobre essa questão assim de ungir, né, e tudo, esse confronto que você teve, e ver também que cada classe é É diferente. diferente, né? Muito diferente. E para mim, assim, o ponto assim que foi mais difícil a renúncia foi renunciar à desonra, porque constantemente o fato de eu não receber a honra que eu gostaria do meu esposo, né, da maneira como eu idealizei, da maneira como eu sonhei, eu me sentia no direito de desonrá-lo, reclamando constantemente, e as coisas que eu fazia boa, eu conseguia fazer isso de maneira que trazia desonra, porque eu passava constantemente na cara dele, fazia coisas. E sucessivamente, eu desonrava o meu pai, porque ele não, né, teve uma proximidade muito grande de mim. Então, assim, nesse processo do Rainhas, assim, o que destampou a minha visão totalmente foi que o que eu mais queria era o que eu mais fazia ao contrário. O que eu mais queria era a honra e o que eu mais fazia era a desonra. Então, assim, o que eu tive que abrir mão realmente foi a desonra. E foi também outro também que a gente teve também um período longo e apresentamos. E tudo foi direcionado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque são tópicos que não tinha como falar ali e resolver. Então, quando tinha os trabalhos fora da classe, a gente ficava ali 2 semanas, uma semana, 3 semanas. Então, ali, na honra, nós ficamos um longo tempo. Então, assim, era realmente o tempo que eu precisava para mim entender o lugar que eu estava constantemente. E aquilo que você faz repetidas vezes, você tem uma dificuldade muito grande de parar de fazer. Então, a desonra já era algo cotidiano, né? Eu fiz algo, aí eu já fazia, às vezes. E não eram coisas que, às vezes, se alguém fosse ver de fora, não apontaria como grave. Mas quando você está lá na classe e você aprende na palavra, você vê que é aquela mulher goteira, né? Que fica todo dia um pouquinho, né? Então, ali, assim, eu tive que aprender a honrar, mesmo quando eu não estava sendo honrada. Então, ali foi um processo bem difícil também. Todos os processos foram, mas foi um processo que me marcou muito. E hoje, e quando foi a formatura, né? Foi um tempo ali. E foi lindo. Foi lindo, meu esposo ali, ele entendeu, me honrou muito e eu consegui. A maior honra que eu recebi foi que ele, com certeza, ele sabe muito do livro de Esther. Então, assim, Glória a Deus. né, foi uma honra mesmo. E para você, Ana, conta pra gente qual que foi a fase, né, desse processo de 1 ano de classe. O que mais te impactou? O que mais me impactou? Meu Deus. Difícil. É difícil, né? Que a gente sabe que cada terça-feira era algo diferente, muito forte e tudo diferente. muito único. Mas assim, que você realmente, né, entendeu e se derramou ali e falou assim: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui para mim. Olha, eu vou falar em relação a isso de abrir mão, né? Uhum. Eu acredito que eu aprendi a não ser perfeccionista. Abrir mão do perfeccionismo, porque é difícil. Eu cresci
numa casa assim, de fazer tudo muito perfeito na casa do Senhor. Não pode correr, não pode ir no banheiro, não pode conversar. Desde bem pequenininho, eu nunca fui essa criança de brincar ou coisas assim, porque tinha que fazer tudo certinho. E cresci com isso. Então, eu acredito que o que mais foi difícil para mim de abrir mão no Rainhas, e que foi, eu tenho certeza, a gente aprendeu muito isso, de que não é o que o Senhor quer, o Senhor não quer o perfeccionismo, o Senhor quer que a gente seja honesto com Ele, que a gente dê o nosso melhor. Pode ser algo tão simples para os nossos olhos, mas se for o nosso melhor é o que importa, é o que o Senhor deseja para a gente. Então, o mais difícil para mim foi isso, eu queria ser perfeccionista em tudo, perfeccionista na hora de cantar, de conversar com alguém na hora do louvor, e questionava e julgava as pessoas que não faziam esse questionamento. Então envolve algo muito grande. Perfeccionismo envolve o julgamento, parar de julgar as pessoas. Você não sabe o que a pessoa está vivendo, por que ela está agindo daquela forma. E nossa igreja, não só no Rainhas, mas a nossa igreja não é assim. Ela ensina que a gente não é perfeccionista. Amém. O Senhor, a nossa igreja permite que o Espírito Santo seja muito livre. Glória a Deus. Então, a pessoa pode pular, pode dançar, pode gritar, pode fazer o que quiser. Se for o que está no coração de fazer, na presença do Senhor, é o que importa. Então, o mais difícil para mim também foi isso. Foi abrir mão do perfeccionismo. Conseguir entregar a Ele o que eu tenho e não pensar de que Ele vai achar ruim. Tipo, não, o que você está fazendo ali não é legal, não pode, não gostei. O Senhor não é assim. O nosso Deus não é assim. E vocês acharam que quando começou assim o Rainhas, que seria algo que de repente ia mudar assim, uma parte? Você acha que você foi mudada por uma parte ou que foi algo que transformou sua vida por um completo? Mudou por completo, porque o lugar onde eu estava no Rainhas, as pessoas vinham para mim e diziam que eu estava diferente. A forma de andar, a forma de falar, meu rosto. Eu estava ficando doente fisicamente e espiritualmente. Então, eu tenho certeza que mudou tudo. Porque, como eu dei testemunho até na formatura, meu chefe fala que eu tenho o happy face, que é aquele emoji do telefone, do sorriso. Porque eu chego no trabalho sorrindo, eu saio sorrindo, nunca tem tempo ruim. Aleluia. E antes eu não era assim, eu tinha perdido o brilho do Espírito Santo totalmente, totalmente. Eu estava fraca, eu demonstrava que eu estava doente, assim, bem claro. Então eu tenho certeza que o Senhor, ele não mudou um pouquinho, não. Foi tudo, porque dá para ver que o Senhor mudou muita coisa em mim. Fabiana, e dentro dessa classe, assim, também do processo, né, de 1 ano de curso, o que mais te incentivou a participar? O que é que te dava esse incentivo de participar? Eu entrei com uma vontade muito grande do sobrenatural. Eu tinha uma vontade, assim, muito assim, de ter visões. A nossa igreja é uma igreja onde o Espírito Santo tem muita liberdade, como a Ana disse. Amém. E eu sabia que aqui ia ter uma atmosfera de glória muito grande. Então a minha visão estava bem focada nisso, assim, bem direcionada para isso. E como mais uma vez, né, não estava direcionada para mim, estava direcionada para aquilo que eu queria adquirir. Então, assim, foi uma surpresa realmente muito grande, né, todos os passos. E uma coisa, não foi bem a pergunta, mas uma coisa que me impactou demais é que às vezes eu chegava muito cansada. E assim, era algo sobrenatural. Eu saía assim, como se eu tivesse tomado um remédio. É verdade. Eu saía assim, renovada totalmente. Tanto no espírito, no emocional, mas no físico mesmo. Amém. Saía assim, a gente saía às vezes assim, depois do portal da meia-noite. E saía tão revigorada que parece assim. Foi algo assim que muito me marcou, porque eram praticamente todas as classes. Era esse renovo, esse vigor, né? Que o Senhor derramava aqui. Então, o que mais realmente eu entrei buscando foi o sobrenatural. Mas encontrei a cura, né? Amém. Porque não teria como nunca eu chegar no sobrenatural da maneira como eu queria, né? Ter o acesso à sala do trono, o Santo dos Santos,
sem eu estar curada. Então, eu creio que agora vai ser o tempo. Amém. Vamos Jesus. Aleluia. Eu acho que as pessoas não sabem, né? Mas eu gostaria de falar para vocês um pouquinho a respeito do Portal da Meia-Noite, que foi o que nós vivemos, né, esse ano. Foi um direcionamento que a nossa líder, a nossa pastora teve, e todas as terças-feiras, né, as mulheres subiam um monte mesmo ali. Acabava a ministração, acabava a classe, e ali as mulheres se prostravam mesmo para um tempo de oração, um tempo de adoração. E quantos milagres nós Muitos pudemos mais. ver e nós vimos acontecer também na vida de algumas pessoas. Teve algum custo para vocês participar da classe de rainhas? Nem Não, Financeiro, teve algum custo? nada. E o Nenhum. que vocês, hoje, né, se vocês conhecessem uma pessoa na rua e se identificassem com essa pessoa, do que vocês estavam vivendo, o que você ia falar para essa pessoa a respeito dos rainhas? Bom, eu falaria que a primeira mudança que eu encontrei lá foi a mudança em mim. E depois dessa mudança que Deus fez em mim, mudou tudo ao meu redor. Amém. E depois dessas classes, eu me sinto muito mais forte, muito mais preparada. É, e então, assim, se eu encontrasse uma pessoa que estava exatamente no mesmo lugar que eu estava, eu sem dúvida eu vou incentivá-la, motivá-la, né, contar com detalhes, né, o meu testemunho, né, porque foi sem dúvida o maior investimento que eu fiz na minha vida. Amém. Eu vou fazer 40 anos esse ano e eu nunca fiz algo na minha vida que trouxesse tanto impacto Uau. quanto esse ano. É, o meu relacionamento com a minha mãe mudou. Amém. Lindo. O meu relacionamento com meu marido mudou. Amém. Amém. O meu relacionamento com as pessoas na igreja, né? Eu achava que era bom, mas melhorou infinitamente mais. Então, assim, realmente eu sinto que eu vou viver muitas coisas ainda, mas eu tenho certeza que pelo resto da minha vida eu vou me lembrar. Se você pudesse resumir assim, numa frase, o que foi os rainhas na sua vida nesse ano? Eu tenho um pai. Amém. Amém. Eu tenho um pai. Amém. E para você, Ana? Você, né, uma moça assim tão jovem, mas a gente consegue ver a sede do Senhor, a gente consegue ver o brilho do Senhor na sua vida. Amém. Se você pudesse incentivar jovens, o que você falaria para eles? O que foi os rainhas na sua vida? Se eu encontrasse alguma moça vivendo o que eu vivi, eu falaria para ela que existe um caminho, tem como sair da onde você está, Amém, Deus. mesmo que você esteja em algum buraco muito profundo. A gente tem um Deus que consegue te tirar dali. Amém, aleluia, Deus. E na classe de rainhas é onde a gente consegue ter esperança de novo Amém. e ver o amor que o Senhor tem pela gente. E que o amor que às vezes a gente procura em alguém ou em algo no mundo, não vai conseguir achar, porque é o amor do Senhor que está faltando em você. Aleluia. E nessa aula, nessa classe de rainhas, a gente entende quão grande o nosso Senhor é. Amém. E que não importa onde você esteja, de verdade, o buraco pode ser muito profundo para você, mas os olhos do Senhor, aos olhos de Deus, não é. E Ele tem o poder de te tirar dali. Amém. E como a Fábio falou, não vai mudar só você, não. Às vezes você fica em dúvida de para que eu vou se alguém perto de você também te afeta. Com a sua mudança, afeta a sua casa, Amém. o seu relacionamento com alguém. Então, assim, começar de você primeiro, para que afete outras pessoas. E as pessoas vão reconhecer no seu olhar, no seu sorriso, que teve mudança, houve mudança. Fabiana, e como a Ana citou, né, que essa transformação muda não só a gente, mas as pessoas que estão em volta de nós, as pessoas da nossa casa, como que essa mudança afetou lá na sua casa?
Então, haviam apresentações em grupo, e nesses grupos nós tínhamos que todas falar para todas, né? E tinha uma dificuldade muito grande, eu sentia uma dificuldade muito grande quando eu estava assim, exposta. Então, eu, devido aos os horários, né, eu só podia contar mesmo com a ajuda do meu esposo. E até mesmo eu também queria envolvê-lo, porque às vezes se estendia, era difícil eu explicar para ele que os portais, né, assim, que voltava tarde. E para que ele pudesse ser o meu ajudador nesse período, eu li o livro de Esther com ele, para que quando eu falasse, né, as coisas que eu ia dizer, ele entendesse. E ali nós, num processo de um grupo, eu apresentava para ele, como se estivesse aqui na classe. E, e foi algo assim que foi maravilhoso, porque ele, eu vi ali assim, se o Senhor, se eu não tivesse a oportunidade de falar nada, né, mas só aquilo que Deus derramou ali na minha casa, né? Eu vi ali a visão dele ser destampada. Eu vi Amém. ali que ele estava se esforçando, né, para me apoiar. Ele estava se esforçando para entender. Então ali assim, eu vi nós trabalhando em unidade. Então assim, a classe deu o direcionamento do tema, colocou a gente para trabalhar em grupo, a gente conseguir lidar, né, com todas com os seus dons, com os seus talentos, né, a gente ter unidade, ter comunhão e não brigar, né, e também trouxe essa mesma comunhão, essa mesma unidade para dentro do meu lar. Então, assim, o agir de Deus é lindo, porque se não fosse, né, a classe de rainhas, eu não pegaria a Bíblia para mim ler para o meu esposo, para a gente conversar, debater, ele fazer perguntas, né, eu esclarecer, responder perguntas. Então, assim, foi um tempo tanto único, maravilhoso. Acho que por isso que teve um impacto tão grande na minha vida, porque realmente não ficou só dentro das classes, né? Veio para dentro da minha casa. E aí eu também vivi, né, a honra de o primeiro livro que eu li com a minha mãe, né? Assim, foi o livro de Esther da Uau. Bíblia. Então, assim, foi muito tremendo, assim. E assim, depois eu ouvi ela orando, citando, né, palavras que estavam ali. Então, eu vi, assim, realmente que os homens, eles carregam, sim, as mesmas situações que nós. Uhum. Eles têm, assim, os mesmos desafios de tristeza, de raiva, de preocupação, de insegurança, de relacionamentos que foram, assim, de predileções, né? Um Uhum. mais preferido que o outro, os traumas. Só que, às vezes, a maneira como ele se expressa é diferente da nossa. Uhum. Nós, às vezes, temos uma facilidade de falar com as nossas amigas, ou com a nossa pastora, ou até mesmo, né, querer ajuda de um psicólogo. O homem não, o homem ele fica mais retraído. Então, ali naquele momento ali com o meu esposo, o interesse dele, sabe? Eu vi assim que se estava interessando é porque algo estava ali realmente curando ele também, Amém. né? Então, assim, eu acho que vale muito a pena, né? Os homens, eles estudar, né, essa palavra, porque às vezes assim as pessoas focam tanto em Esther, mas eu vi nesse processo, né, o Senhor levantar um Mardoqueu na minha casa. Amém. Amém. Então, Glória a assim, foi Deus. lindo. Que Que lindo. lindo. Ana, e quem era a Ana antes de entrar nos Rainhas? Ai, meu Deus. A Ana, antes de entrar no Rainha, era uma Ana muito triste e carregava cargas de pessoas, de coisas que eu não era responsável. E essas cargas para eu conseguir ser liberta disso não foi só o ano do Rainhas, foi todos esses anos que eu tô na casa, Aqui na aqui Casa nos da Estados Cura. Unidos, na Casa da Cura, Amém. porque eu carregava um peso que não precisava carregar. Eu estava presa em algemas, em coisas que eu não precisava, porque eu achava que eu tinha que resolver problemas de outras pessoas ao redor de mim e que eu não era responsável. E
Por causa disso, vinha muita tristeza, vinha crise de ansiedade, de não conseguir dormir, de ter dificuldade para descansar. A mente nunca parou assim. Durante toda essa minha vida inteira, não tive descanso na mente antes de ter esse processo de cura. Então a Ana, antes do Rainhas, era uma Ana bem triste. Consegui até esconder bem com um sorriso assim, mas chegou a um ponto que não dava para esconder mais a carga que estava sendo carregada. Então, é uma Ana que eu não quero voltar de jeito nenhum. E eu creio que não vai acontecer, porque a cura que o Senhor fez na minha vida vai ser para sempre. Em nome de Jesus. Ana, você falou que afeta, né, as pessoas da casa. A Fabiana deu o exemplo dela. Como que mudou? O que que afetou dentro da sua casa através das transformações que você estava vivendo? Trouxe de volta a alegria dentro de casa por causa das escolhas que eu tomei. Fez meus pais se preocuparem muito. Meu pai se preocupou demais comigo. E acabou trazendo muita raiva. Eu acabei me afastando deles e eu era super conectada com eles, de contar tudo da minha vida para eles, nunca escondi nada. Mas por causa do pecado e das escolhas ruins, eu já estava me distanciando. Eu era a última a chegar em casa, a primeira a sair para não ver. E isso estava trazendo muita frustração dentro de casa. E com a cura que foi feita no Rainhas, a alegria voltou. Já comecei a voltar a me conectar com eles. E como a minha mãe também estava vindo, o que você fazia? Como seu esposo fazia com a minha mãe. A gente ajudar uma a outra nos estudos, nos trabalhos. A gente querer ficar no mesmo trabalho para ajudar uma a outra. E meu pai, vendo isso, com certeza, trouxe muita alegria a ele também. Ele via a gente se dedicando ali. Eu creio que, de alguma forma, ele também aprendeu a se dedicar a mais ainda do que ele já faz na casa de Deus. E de ter prazer em fazer todas essas coisas assim, né? Porque muitas pessoas às vezes acham que o que a gente faz no Rainhas é muito extra, não é necessário, né? Ter esse momento separado dos cultos de domingo, das reuniões dos homens, por exemplo. Mas isso é muito importante, porque traz união e também traz a cura entre pai e filha, o que for, dentro da casa. Amém. Então eu tenho certeza que a alegria que o Senhor derramou em mim também derramou de volta dentro da minha casa. Amém. E a união Glória também. a Deus, aleluia. Fabiana, e se você pudesse liberar uma palavra hoje para a vida de quem vai assistir esse vídeo, o que que você ia falar para essa pessoa hoje? Todas as dificuldades que a nossa família, os nossos amigos, às vezes uma pessoa no nosso trabalho, né? Qualquer dificuldade que ela vem sobre essas pessoas e nós tomamos conhecimento, depois dessas classes eu aprendi que existe em nós a responsabilidade e que nós não podemos negligenciar, né? Aquilo que a gente pode ajudar. E como nós ajudamos? Em oração e em jejum. Amém. Então, tem uma palavra de Esther que vai falar no capítulo 4, versículo 16, e eu gostaria de declarar sobre a vida de toda Amém. mulher, todo homem, né, que Amém. realmente se encontra nessa posição de que eles tomam conhecimento de algo e que eles têm que fazer algo e eles não sabem o que. Ou eles não têm nenhum recurso nas suas mãos, não tem poder de decisão, não tem poder de financeiro, né? Não tem poder ali de, às vezes, levar a paz, né? Se a situação for, né? Mas que eles possam agir como Esther, que no momento, né? Eles possam se posicionar, né? E a palavra vai dizer assim, vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite ou dia. Da mesma maneira também, eu e minhas criadas jejuaremos, e assim adentrarei a presença do rei, que está em desacordo, o que está em desacordo com a lei, e se eu perecer, pereço eu. Acima do que o seguiu o seu caminho e fez segundo tudo o que Esther lhe havia ordenado. Amém. Então, assim, que nós não tomemos decisão
né? Nem eu, nem as mulheres que vão estar ouvindo, nem o homem, mas que nós possamos ter o nosso tempo de oração, de jejum, para que nós possamos, com as nossas atitudes, né, tomar decisões em sabedoria, porque hoje o mundo ele jaz no maligno porque o amor acabou, porque o amor esfriou, porque nós não temos mais facilidade de amar o próximo, de perdoar. Então, a palavra que eu quero liberar é essa, é que nós possamos buscar em Deus esse amor, Amém. que nós possamos buscar em Deus essa sabedoria, né, de como agir, de como, porque você pode ser Esther da sua casa, né? Você pode ser Mardoqueu da sua casa. Então, hoje, aquele que perdoa primeiro, aquele que ora primeiro, aquele que jejua primeiro, é a pessoa que Deus escolheu, né? Então, que você seja essa pessoa, viu? Em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. E eu gostaria de convidar você, que ainda não teve a oportunidade de participar da classe das rainhas. Vem, participa. Todo o contato necessário para você participar vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Entre em contato conosco, nós estaremos atentos aqui para poder te ajudar. De repente você pensa, não moro na Flórida, eu moro em outro país. Isso não é um problema. As classes podem chegar até você e você ser ministrada. Nós temos pessoas que participaram de classes anteriores de outros países. Você será muito bem-vinda e muito bem recebida aqui nessa casa. Nós temos nossos cultos de domingo às 5 horas da tarde. O endereço também vai estar aqui na descrição do vídeo. Vem, participa, não deixa de participar. E algo que a Fabiana falou que chamou muito a minha atenção, que foi o que nós aprendemos, né, esse ano, para você viver o sobrenatural. De repente, seu coração está aí, clamando, querendo viver o sobrenatural, viver o novo de Deus. E algo que nós aprendemos esse ano foi o quê? Para viver o sobrenatural, nós precisamos sair do natural. Então, nós convidamos você, sai um pouquinho do natural e vem cá participar do sobrenatural com a gente. Fabiana, intercessora dessa casa, você pode, por favor, fazer uma oração, liberar uma palavra hoje para a vida de quem vai estar assistindo? Amém. Glória a Deus. Senhor, nós entramos na tua presença, Jesus. Amém. Pai, com ações de graça. Amém, Jesus. Senhor, somos gratos a Deus por toda oportunidade, ó Deus, de aprendizado, Senhor, da tua palavra. Amém, Jesus. Senhor, nós temos livre acesso, Deus, à tua palavra, e a tua palavra, Deus, quando entra em nós, ó Pai, essa palavra, Senhor, toma vida. Amém. Essa palavra nos cura, essa palavra, Deus, nos edifica, nos transforma. E eu quero, Senhor, declarar sobre a vida de cada um, Senhor, que vai assistir, Senhor. Deus, que o Senhor venha, Pai, ser essa fonte de águas vivas, purificadoras. Deus, que, Senhor, tudo aquilo que é necessário, Pai, ser feito hoje. Pai, Senhor, que o Senhor venha fazer. Suscita, Senhor, liderança dentro das casas, dentro dos trabalhos. Senhor, vai levantando pessoas, ó Deus, que verdadeiramente entenderam, Pai. Senhor, que o Senhor, Pai, tudo o Senhor nos ensina, tudo o Senhor transforma. Senhor, que o Senhor venha quebrar toda barreira, toda barreira. Deus, e que nada venha ser impedimento, Deus, da tua glória se manifestar em cada casa. Enche as casas, ó Deus, com a tua glória. Enche as casas com o teu poder. Enche as casas, ó Deus, com, Senhor, a tua presença viva. Deus, e que os teus filhos, eles venham, Senhor Jesus, não estar mais, ó Deus, aflitos, angustiados, preocupados, Senhor, ansiosos. Mas que eles venham, Senhor, ser tomados, ó Deus, por esta presença. Deus, essa presença, Senhor, que muda tudo de lugar. Às vezes arranca coisas fora. Deus, mas, Senhor, restitui, Deus. Porque somente o Senhor pode e tem o poder, Senhor, de fazer nova todas as coisas. Aleluia. Deus, nós te glorificamos, ó Pai, mais uma vez. Ser, Senhor, com cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada pela participação de vocês. E deixa aí o seu like, ativa seu sininho. Para todas as semanas nós temos aqui vídeo novo. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus alcance a sua vida hoje, no nome de Jesus. Amém. Amém.